de Corinthians e Flamengo neste dia 1º de setembro. Aniversário do Corinthians e meu aniversário. Não é fake, não é marketing. Eu juro, eu nasci no dia do Corinthians. Que sina, meus amigos. Estamos aí. Então, meus parabéns a todos os torcedores dessa imensa instituição, desse clube gigantesco mundo afora que eu aprendi a amar e a respeitar. E eu também estou de aniversário, fazendo meus 43 anos. O Corinthians um pouco mais, 114, né? Agora, vejam só que loucura. Justamente nesse 1º de setembro, calha do Corinthians enfrentar o Flamengo, o todo-poderoso Flamengo dos últimos anos, meio desfalcado, eu vou falar sobre isso aí, né, sobre os desfalques, mas é o Flamengo. Com, do outro lado, Tite, Adenor Bach, o grande Tite da história do Corinthians, que está com uma relação um pouco intrincada assim, com a fiel torcida, por ter dito algumas vezes não para treinar o Timão nos últimos tempos e ter assumido o Flamengo lá, quando ele disse que não assumiria nenhum time em 2023, aí ele pega o Flamengo na reta final do ano passado, aquela coisa toda, enfim. Primeira vez que o Tite pisará em Itaquera, depois de tudo que aconteceu. Como será recepcionado? Não sei. É com vocês. O fato é que o Tite está na história, construiu a história dele pelo Corinthians. E hoje está tentando construir a dele pelo Flamengo. Tá? Isso é um ponto. Eu jamais aqui vou analisar, julgar ou me meter na relação do que o torcedor sente em relação a esses assuntos, porque eu sei como funcionam essas coisas. Então, assim, cada um é livre para pensar e agir do jeito que quiser. O Flamengo ele tem algumas dificuldades nesse jogo, mas o Corinthians não pode pensar em outro resultado, gente. E calhou de, no dia do aniversário, ser justamente um jogo contra um time ultra forte, que disputa o título do campeonato. Mas o Corinthians precisa ganhar. Eu já falei para vocês, eu não sei como, mas o Corinthians precisa ganhar esse jogo. Porque a sequência é terrível. Depois tem o Botafogo, aí tem o Goianiense em casa, que é o Lanterna, que é a obrigação vencer, e depois tem o São Paulo, que é clássico. Então, assim, tem que ganhar do Flamengo. Jogo em casa. O Corinthians precisa voltar a mandar na sua casa. Não pode mais perder pontos em casa. E precisa sair de onde está. Porque, convenhamos que a situação está cada vez mais complicada. Precisa ganhar. Então é um jogo tenso, é um jogo de festa, porque é o aniversário do clube, e essa torcida ela já deu demonstrações suficientes de que o clube é mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer pessoa que passe por esse clube, jogadores, dirigentes, técnicos. O clube, a instituição, ser Corinthians, vivemos de Corinthians. O torcedor do Corinthians, durante a vida inteira, foi assim. É um clube, é uma torcida que valoriza, além do resultado, a maneira de se torcer, a maneira de viver esse clube, que é com garra, com determinação, com entrega, que é isso que o torcedor espera desse time. E se esse time tiver isso e perder, é claro que o torcedor vai ficar chateado, mas ao menos vai se sentir representado. É isso que o torcedor espera. Mas aí o analista daqui fala assim, ok, mas precisa ganhar. Mesmo jogando feio, mesmo não jogando nada, a bola precisa entrar do outro lado. Precisa. Hoje é um dia que não tem conversa. Precisa ganhar. Para isso, Ramon Dias vai ter todo mundo à disposição. E, pela perspectiva, vai voltar com a linha de 3. Porque assim, gente, foi o sistema que, para ele, mais deu certo. Com o Alex Santana no meio, é verdade, mas a linha de 3. A linha de 3. Favorece os laterais que já são limitados, favorece o André Ramalho e desafoga um pouco o meio-campo, que também está com dificuldades sem o Alex Santana. E que vai ter o Martínez, provavelmente como titular de novo. O Ranielli, eu não sei o que aconteceu com esse jogador, então eu não sei se o Ranielli vai ser o parceiro do Martínez, ou o Rian, ou o Bidon não, que o Ramon não gosta do Bidon, provavelmente o Rian ou o Ranielli, e o Rodrigo Garro. Esse será o meio-campo do Corinthians, com o Thales Magno e o Yuri Alberto na frente. Chico, mas o Yuri Alberto... Sim, o Yuri Alberto. Eu, talvez, já colocasse o Héctor Hernandes de titular, mas, segundo jogo, como é que o Ramon vende isso para o grupo? Que o cara chega no segundo jogo e já começa de titular.
Não sei, não sei. Vai dentro da gestão que ele está fazendo lá. O cara jogou 45 minutos e já mostrou que tem bola no corpo. Não estou dizendo que ele é craque, tá? Não estou dizendo que ele vai fazer 50 gols. Só estou dizendo que ele é do ramo. Sabe jogar, sabe dominar uma bola, tem visão de jogo, tem leitura, sabe se posicionar. Isso deu para perceber, gente. Em 45 minutos, deu para perceber que o Héctor Hernandes é da função. Então eu espero que pelo menos ele entre no segundo tempo. Porque o Corinthians vai precisar. Vai precisar. E o Yuri Alberto está nessa fase que a gente sabe, né? Mas talvez com o Thales Magno ele seja mais abastecido, mas o problema nem tem sido esse, né? O Yuri tem sido abastecido. O Pedro Raul tem sido abastecido. O Romero, o Pedro Henrique. O problema é que eles não sabem o que fazer quando são abastecidos. Enfim, esse deve ser o time. Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, com o trio Kaká, Félix Torres e André Ramalho, com o meio de Martínez, ou Raniel ou Rian e Garro, Thales Magno e Yuri Alberto. E o Flamengo, Chico? Bom, o Flamengo do Tite já não tem o Arrascaeta, o Gabigol, o Michael, o De La Cruz e perdeu agora o Léo Pereira com a entorse. Só que a dupla de zaga dos caras vai ser Fabrício Bruno e Davi Luiz. Tá bom, né? O Vinha e o Cebolinha nem jogam mais esse ano. Mas aí os caras contrataram o Alexandre, que ainda não vai jogar, e aí tem o Ayrton Lucas ali, né? Do lado esquerdo. O Rossi no gol, o Varela na direita, o Ayrton Lucas na esquerda, a dupla Fabrício Bruno e Davi Luiz. Aí o meio, Léo Ortiz, tá jogando muito de volante, com o Eric Pulgar e o Gerson. E aí vem o ataque. Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Tá de sacanagem, né? Esse é o time remendado do Flamengo. Sem um monte de gente. Mas o Pedro volta. Aí você tem o Luiz Araújo, que está fazendo gol pra caramba. O Bruno Henrique, que estava fazendo de centroavante, vai voltar para o lado do campo. E o meio de campo com o Pulgar, o Léo Ortiz e o Gerson. É um senhor time. Mas o Corinthians precisa ganhar. Não tem outra história. Precisa ganhar esse jogo. Com o Tite do outro lado, com quem quer que seja, no dia de festa, no dia do aniversário, não importa. O Corinthians precisa ganhar. Não tem outro resultado. Você está confiante? Você acha que é possível? Então comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau.